Saúde a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como havia prometido, que neste sábado nós estaríamos continuando estudando o livro de Apocalipse capítulo 13, falando aí da segunda besta. E agradeço a você que está conectado conosco e irão de se conectar conosco para nos estudar a palavra de Deus. Saúdo também a igreja que aqui está, agradeço a cada um, porque estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Irmãos, nós temos um estudo especial aí, a partir do versículo 11 de Apocalipse capítulo 13. E aí, desde já, você que queira fazer o seu comentário, faça o seu comentário. Por último, a gente vai responder o seu comentário, a sua pergunta. Se tiver alguma dúvida também. Aqui na igreja eu falo mesmo, nós estamos aqui numa escola. Aquele que quer fazer algum comentário ou fazer tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. E a partir do versículo 11, vou pedir participação de todos aqui, participação da igreja aqui. Versículo 11 de Apocalipse 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Então nós estamos aqui, vamos estudar sobre outra besta. No sábado passado nós estudamos sobre a besta que emerge do mar. O mar, de acordo com o capítulo 17, do versículo 15 de Apocalipse, mar é povos, línguas e nações. Isso significa que essa besta, ela levantaria praticamente do mundo todo, um lugar povoado, porque e foi dito que essa besta, ela tem 7 cabeças, 10 chifres e sobre as cabeças 10 diademas, sobre os chifres 10 diademas, e foi visto quem é essa besta. Mas aí agora nós vamos estudar a segunda besta. Quem é a segunda besta? E aí foi dito o seguinte: João ele vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então nós estamos vendo aqui uma besta diferente da primeira besta do versículo 1. Aqui nós estamos vendo nessa besta que ela tem 2 chifres, enquanto a outra tem 10 chifres, E quem é essa besta aqui de Apocalipse 13, versículo 11? 2 chifres. Então nós vamos ver aí o que é chifres. Para quem não sabe o que é chifres, em Apocalipse 17, no versículo 12, lá diz o que é chifres. E essa besta aqui tem 2 chifres. Apocalipse 17, o versículo 12. Aqui diz o seguinte, no versículo 12 diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberá autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Bom, o nosso objetivo aqui é saber o que é chifres. E aqui foi dito que os 10 chifres correspondem a 10 reis. Isso significa que os 2 chifres aí desta besta de Apocalipse 13, versículo 11, 2 chifres parecendo que cordeiro, mas falava como dragão.
já sabemos que besta ela é um animal, né? Besta é um animal. E no caso aqui está direcionando para um país, vamos dizer assim, né? Esses dois chifres são dois poderes, um poder civil e o outro poder religioso, né? O publicanismo e o protestantismo. E aí nós vamos, de acordo com o estudo aqui, vamos decifrar que país é esse que compõe todas essas características. Já vimos que a primeira besta do versículo 1 de Apocalipse 13 é o papado, né? Então, quem é essa outra besta, essa segunda besta? Aqui já foi adiantado, né? Já foi falado aqui, a igreja já adiantou, disse que é os Estados Unidos da América. E aí nós vamos continuar estudando realmente para ver, né, quais são as características dessa besta. E realmente, irmãos, aqui está voltado para os Estados Unidos da América, né? Estados Unidos. Por que Estados Unidos? E aí nós vamos compreender de acordo com o estudo. Mas aqui diz que essa besta, ela se levantou, emergiu da terra. É o contrário de água. A água, de acordo com a profecia, é onde tem muita gente, né? Povoado de gente. Enquanto a terra, isso significa que não tem ninguém. E podemos dizer que os Estados Unidos da América, ele levantou de um nada, ele surgiu de um nada praticamente, né? Pessoas fugindo aí da perseguição das Europas e foi direcionando lá para os Estados Unidos da América e foi se juntando e foi juntando pessoas lá fugindo da perseguição, protestantismo, que protestava contra a igreja, principalmente a igreja católica, né? Não estava satisfeito do que ela fazia e aí fugiram para os Estados Unidos. E ali foi aporcoando, foi enchendo de gente e hoje tem aí os Estados Unidos, né? Um grande país, um país que inclusive é o país da liberdade religiosa também. O primeiro país do mundo. O primeiro país do mundo, né? Veja que começou do nada, por isso que aqui diz que vi outra besta emerger da terra. Terra é um lugar... É um exemplo, porque quando uma coisa nasce da terra, no princípio não é nada, Exato. E depois cresce, vai crescendo, cresce, diventa poderoso. Com certeza. Então, essas características dessa segunda besta, ela realmente tem as características ali dos Estados Unidos da América. E olha só, vi ainda outra besta emerger da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parecendo cordeiro. Por que parecendo cordeiro? Né? Esta é a contradição desta igreja. Porque quando começou a sua história, ela era, na verdade, ela estava na praticamente exato. Porque estava saindo da Europa, onde estava a perseguição, estava tudo bem. Mas depois diventou ela também, que aqui o versículo diz que falava como um dragão, é porque ela mudou. Exato. E também diventou, hoje a igreja, praticamente a igreja evangélica protestante é em todo igual à igreja católica. Exato. Então realmente foi isso, né? Parecia cordeiro, foi dito aqui que é porque realmente os protestantes que protestavam contra
né, principalmente a Igreja Católica, não concordava com os feitos da Igreja Católica e eles se uniram ali nos Estados Unidos da América. Cordeiro tem o sinônimo de quê? De humildade, de mansidão, né? Na Bíblia, quando nós olhamos na Bíblia, em João capítulo 1, versículo 29, lá diz o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é o Cordeiro de Deus, Exato, Jesus. Jesus. Então este povo aparentemente estava no perfil, por isso que é dito que eles falavam como, agia como cordeiro, né? Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, o falar como dragão, quem é o dragão? O diabo, de acordo com Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, lá diz que a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, né? O dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então aqui diz que, por mais que parecia cordeiro esse país, essa nação, mas falava como dragão. Exato. Então usava o poder político, né? As leis, ditava as leis, e aí falava com arrogância, falava como dragão. Parecia cordeiro, mas falava como dragão. É um país que tem a Bíblia, é um país que tem a palavra, mas no entanto fala como dragão. Então nós entendemos aí o sentido dos dois chifres, um poder político e o outro religioso. A igreja que se identifica muito bem com este nascimento de igreja, não? Nos Estados Unidos, a igreja que se identifica é a igreja adventista. Exato. Porque é ela que nasceu lá, diventò grande lá e hoje fala com arrogância. Exato, né? Então aqui nós vamos continuar no versículo 12. No versículo 12 vou pedir uma participação aqui da igreja. Você também que está nos assistindo, está conectado conosco, pega a sua Bíblia e vamos estudar junto. Como foi dito, faça o seu comentário também, esteja aí fazendo o seu comentário e no final a gente vai responder o seu comentário. E exerce todo o poder da primeira vez na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira vez, cuja chaga mortal foi curada. Interessante que aqui nós estamos vendo aqui três poderes, nós estamos vendo aqui três personagens aqui. No versículo 3, no versículo 12, aqui diz que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adoram a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Interessante que o objetivo desta segunda besta é favorecer ao mundo todo a prestar uma adoração à primeira besta. É incrível. Porque proprio questa igreja che fuggì da persecuzione papale, da Europa, principalmente da Roma, Italia, tutto il mondo fuggì e creò una nuova igreja onde doveva ficcare a verdade, a liberdade. Agora chegará um momento que não tem mais liberdade, porque esta segunda igreja costringerà tutto il mondo ad adorare a besta, a primeira, que ela fugiu. É incrível. Exato. Não é assim? Aqui foi comentado que interessante é que essa segunda besta ela vai favorecer uma adoração de todo mundo, ou seja, vai exigir de todo mundo uma adoração para a primeira besta. E aqui nós estamos vendo que essa segunda besta, que é os Estados Unidos da América, ela fugiu da perseguição do papado, do catolicismo, e agora a gente vê que ela está favorecendo uma adoração para a primeira besta, que é o papado. Veja que houve uma união entre si. E o interessante é que aqui tem três personagens que eu falei.
O primeiro personagem, veja bem, volta aí uma página, no versículo 2 do capítulo 13, olha só o que é que diz aí. Vou pedir aqui um voluntário. 13:2. Exato. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Eu falei que aqui tem 3 personagens aqui nesse contexto. O dragão deu poder à primeira besta, e agora nós estamos vendo a segunda besta favorecendo, exigindo adoração para a primeira besta. Ou seja, temos o que? Dragão, Satanás, besta e o falso profeta. Exato. Olha só o que diz lá no capítulo 16. Capítulo 16, o versículo é o 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Exato, ao 14. Qual o objetivo? Porque são espíritos de demônio, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Interessante, né? Aqui nós estamos vendo 3 personagens: o dragão, que é o diabo, a besta, o papado, e o falso profeta, que é a segunda besta, os Estados Unidos da América. Todos unidos num só objetivo, com o fim de juntá-los, todos os reinos deste mundo, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eles estão desde já, mas isso vai intensificar cada vez mais, porque isso é para um futuro bem próximo. Vão se unir todos esses 3 poderes, né, para juntar praticamente todo mundo, menos o povo de Deus, para uma peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, na vinda já do Senhor Jesus. E isso ocorrerá também no período em que essa profecia que fala sobre a cura da ferida da besta. Sim, exato. A besta vai ser curada porque ela vai levantar de novo para perseguir os adoradores do verdadeiro Deus. Exatamente, né? Então, irmãos, que maravilha, porque Deus tem nos abrido nossos olhos, mostrado através das Escrituras, enquanto para muitos o Apocalipse é mistério, para o povo de Deus é revelação, de acordo com o capítulo 1 do versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. E aí, o que acontece ainda com esses 3 personagens? Eles vão usar um poder extraordinário que vai o quê? O objetivo é pisar nos mandamentos de Deus. O objetivo é ter um decreto dominical. E o decreto dominical sairá primeiro lá dos Estados Unidos da América e logo vai se espalhar por todo o mundo. Então o objetivo desses 3 poderes é exatamente isso: dragão dá poder e autoridade à primeira besta, e a segunda besta vai favorecer, vai fazer milagres, vai fazer curas para encantar o mundo todo, para favorecer uma adoração à primeira besta, que é o papado. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade, pode levantar a mão e vamos. Nós estamos aqui na escola de Jesus. Então, nós vamos para o versículo 13. Um voluntário aí. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Interessante é isso, né? Que essa segunda besta vai fazer de tudo, vai usar do poder do inimigo para mostrar
os encantos que ela tem para ganhar pessoas para adorar a primeira besta. Aqui é dito que também operará grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Um dos sinais extraordinário que essa besta vai fazer é exatamente isso, né? Esse falso profeta vai fazer, é fazer descer fogo do céu, não exatamente do céu, mas vai fazer algum tipo de mágica para descer fogo do céu diante das pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Bom, quem fez fogo descer no passado? Os irmãos sabem aqui da história. Elias, né? Elias ali diante dos profetas ali de Baal. Elias, Deus deu poder para Elias e por intermédio de Elias, Deus fez descer fogo do céu diante daquela adoração falsa que tinha Baal. E aí, nesses últimos dias, por incrível que pareça, vai aparecer um falso Elias fazendo descer fogo do céu. Sabe o que acontece? Esse falso Elias, para as pessoas que não têm conhecimento da palavra, ele vai dizer: eu sou o Elias, aquele Elias que fez fogo descer do céu. Então, eu estou pedindo vocês aqui para adorar o Papa. Nesse contexto, o Papa já surgiu, o anticristo, né? Ele já surgiu, já foi personificado pelo diabo. Então, assim, o objetivo dele é encantar as pessoas para adorar essa primeira besta. E aqui ele faz milagres, e aqui ele faz prodígios, e aqui ele faz fogo aparentemente descer do céu, para seduzir as pessoas, de acordo com o versículo 14. Que na realidade é um demônio personificando também. Elias, isso, exato. Não é Elias mesmo, Não, Elias, não, é um demônio. Um demônio. Ele, a gente sabe que rappresenterà, surgirà como vestendo os panos di João Paulo II, no? Então todo mundo acreditará nele. E quando ele farà descendere o fogo do céu, è per essere somigliante à mesma coisa que fez Elia. Elia era profeta de Deus. Exato. Então todo mundo acreditará. Este também é profeta de Deus. Interessante é que Deus, ele nesses últimos dias, ele usa o profeta Elias para converter os corações dos filhos. E exatamente o próprio inimigo, o demônio também vai fazer a mesma coisa, vai olhar e trazer uma pessoa, personificar Elias para dizer assim: olha exatamente o que foi dito na Bíblia. Malaquias capítulo 4, veja aí, segura a mão aí, marca aí o Apocalipse 13, e olha só Malaquias capítulo 4. Malaquias é antes de Mateus, do Novo Testamento. Malaquias capítulo 4, o versículo 5 e 6. Quem encontrou aí, queira ler para nós, pode ficar à vontade. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja, é como se Deus, pelos méritos de Jesus, está comissionando, né? Está preparando a igreja de Deus aqui. Por que que disse assim: eis que eu vos envio o profeta Elias?
Deus não está falando do Elias que está lá no céu. Está falando de Elias que está aqui na terra, o povo de Deus. Que tem o espírito de Elias. Sim. Por que escolheu logo Elias? Porque Elias tinha o espírito de missionário, de mensageiro, coragem de falar. Ele foi quem foi perante ao rei Acabe e disse assim: tu está desobedecendo aos mandamentos de Deus. Ou seja, Elias tem um sinônimo de coragem. Empenho espiritual. Exato, de coragem. E é como se Deus estivesse dizendo assim: o meu povo nesses últimos dias tem que ser corajoso como Elias. Então aqui, eis que eu vos envio o profeta Elias. Está falando de cada um de nós. Cada um de nós. E ele convencerá o coração dos pais aos filhos, ao coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, a mensagem que nós temos pregado é mensagem mesmo de, realmente, de vida ou morte. Até porque Elias representa também aqueles que vão estar vivos e vão ser transladados sem passar pela morte, né? Exatamente. Com certeza, falando aí para os últimos, né, dias dos 144 mil que vão ser transladados, vai subir para o céu vivo. Que maravilha, não? Elias foi vivo para o céu. Esta mensagem aqui de Deus para os Elias de hoje é exatamente focando esse assunto, transladado para o céu vivos. Quem gostaria de não participar da morte e ir para o céu vivo? Amém, amém, amém. Você também que nos assiste, com certeza gostaria, né? Pois é, eu também gosto dessa ideia e gostaria de fazer parte. E estou lutando para isso. Você também deve lutar para fazer parte do povo de Deus. Embora vai ter alguns mártires, mas ou morrendo com Deus, ou fazendo parte dos 144 mil, está tudo bem. Então vamos voltar para Apocalipse 13. Apocalipse 13 o versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Meus amados, diante desse cenário aqui, diante de tantas advertências de Deus para o seu povo, nós estamos vendo que esses personagens estão armando parte por trás dos bastidores. Às vezes a gente olha assim para o mundo e vê que nem pensa nisso, mas quem bem pensar, de acordo com a palavra de Deus, esses personagens aqui, a besta, movida pelo espírito do demônio, e o falso profeta, eles estão armando o palco por trás dos bastidores. E vai logo mais, não demora muito, isso vai explodir. O engano que esses personagens estão armando por aí é de admirar. Como eu vou estar livre disso? Pelo sangue do Cordeiro, de acordo à Bíblia. Nós devemos estar ao lado de Deus, nós devemos estar obedecendo a Deus, guardando os seus mandamentos e fazendo o teu querer. No versículo 14 foi dito aqui na minha Bíblia, diz o seguinte: seduz os que habitam sobre a terra. Quem seduz? Bom, nós estamos aqui falando da segunda besta, né? Do falso profeta. É um engano que vem dos Estados Unidos da América. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado.
executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Interessante que tudo aqui dessa segunda besta é favorecer a primeira besta. Bom, mas aqui falou que seduz os que habitam na terra. Nós temos uma característica de um sedutor, em Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, está bem perto aí. O que é que diz aí no versículo 9? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Interessante que tudo é armado por ele. Vem dele essas estratégias. Aqui diz que ele seduz, é o sedutor de todo mundo, ou engana. Algumas Bíblias falam engano, mas é a mesma coisa. É o sedutor de todo mundo. E aqui nós estamos vendo esta segunda besta também trabalhando com o objetivo de seduzir os habitantes da terra. Irmãos, vamos parar aqui um pouquinho. Como essa sedução, né? Será se hoje, vou procurar aqui os irmãos, você também pode estar nos assistindo, pode fazer pergunta, pode responder, pode, enfim. Hoje, qual maneira que eles estão trabalhando para seduzir a humanidade? O que é que vocês acham? O que é que os irmãos acham? Que sedução por meio da besta, por meio do falso profeta, está havendo um trabalho sutil hoje em dia? A besta, essa que vai vir, né? Ela já está preparando o caminho, porque ela já está facilitando, abrindo as portas, permitindo tudo. Exato. Já permitiu a questão da homossexualidade, casamento entre gays. Isso aí são facilidades. Que ela está seduzindo, atraindo o povo para si. Exato. De acordo com o capítulo 16, o versículo 13, esses três poderes, eles estão atuando no mundo de hoje, principalmente usando a religião para seduzir as pessoas, e de acordo com o versículo 14, com o fim de juntá-los. Esse ajuntamento é como? Eu acho que é num só objetivo, né? Um só pensamento, uma só adoração. Uma só adoração. Exato. Até porque o antigo presidente, o Trump, ele não era de acordo ao multilateralismo, né? Porque ele é muito nacionalista. Então ele pretendia preservar as suas bases. Tá? Em vez desse presidente que está agora, ele é contrário totalmente daquilo que pensava no anterior. Né? E ele está já suscetível a aceitar todas essas aderências que querem colocar no mundo, para reunir o mundo, para que haja essa globalização e todos aceitem. Né? A onda que vai vir lá da primeira besta. Inclusive esse presidente que está agora disse que ele é totalmente, inteiramente católico. Exato. Então, é ele que vai aderir todos os, né? Bom, irmãos. Então colocará todo mundo, se é possível, aos pés do Papa. Exato, exatamente. Vocês estão entendendo? Zeli, quiser fazer alguma pergunta, né? É impossível falar da profecia se não tocar, né, nesses países, principalmente os Estados Unidos da América, né, nos presidentes. É impossível falar da profecia porque eles estão infiltrados aqui na profecia. Bom, nós estamos no versículo 14, agora vamos para o versículo 15. Mas ainda tem aqui no versículo 14 ainda.
Além da besta seduzir os habitantes da terra com sinais, né, prodígios, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida mortal, ferida a espada, sobreviveu. Ferida a espada, sobreviveu. Vamos entender isso aqui um pouco. Aqui essa segunda besta direcionou para a primeira besta. Aqui ferida mortal foi curada. Irmãos, só para ter mais um contexto mais concreto aqui do assunto, na história diz que João Paulo II, ele lá na Praça do Vaticano, na Praça de São Pedro, ele recebeu um tiro, né? Tomou um tiro ali e foi ferido, entendeu? Foi ferido de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e diz que o mundo todo aplaudiu, se maravilhou com isso, ou seja, foi curado, foi o único que passou por isso aqui. Mas quando agora, no futuro, esta ferida mortal será curada novamente, é porque João Paulo II, ele vai ser personificado pelo um demônio e ele vai ressuscitar. Aí, ou seja, a ferida mortal foi curada, ele morreu realmente. A Bíblia diz que o 8º rei, ele vai surgir do 7, e o demônio vai personificar ele, ele vai surgir do 7, e diz a Bíblia que caminha para a perdição. Então veja. Uma coisa interessante é que quando o Papa saiu do hospital, João Paulo II, não? Saiu do hospital guarito, ele foi na prisão, a visitare aquele que aveva Attirado ele. Ali a Pigià, si chiamava assim, no? Ali a Pigià. Ele perdoò, abbracciò, tutto questo evento praticamente gli ha fatto più bene che male, come dico. Essa situação, esse acontecimento fez mais bem do que mal, produziu bem. Porque à frente di tutto il mondo ele mostrò que a sua grande gratidão, misericórdia, perché perdoò il suo que attirou. assassino, diciamo che stava matando ele. Questo Papa è un santo. Exato, é verdade. E aí no versículo 16, 15, diz o seguinte: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Bom, irmãos, aqui entra um decreto de morte. Por incrível que pareça, aqui no versículo 15 agora entra um decreto de morte para aqueles que não adorarem a besta. Eu me lembro de um episódio que aconteceu, aqui é como se fosse forçado, aqui é como se estivesse forçando a todos os habitantes da terra a adorar a besta. Olha, se não guardar o domingo como dia de guarda que foi instituído, vai haver o quê? Morte. Irmãos, embora a Bíblia fala de alguns mártires que vai ter, mas nesse momento aqui, Deus está protegendo o seu povo. Deus está protegendo o seu povo. E eu me lembro lá de Daniel capítulo 3, abre lá, vamos ver lá, Daniel 3. Daniel 3, o versículo 6. 3. Só para nós nos
contextualizar aqui mais esse raciocínio, Daniel capítulo 3, o versículo 6. Não vamos ler a história toda, mas o versículo 6. O que é que diz aí? E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo, de fogo ardente. Interessante que este foi o rei Nabucodonosor, né? Foi um rei cruel também. Aqui ele fez uma estátua. Se os irmãos for ler aqui para cima, mais vai ver que quando ele decretou que todos tinham que adorar aquela estátua, aquela imagem que ele fez ali, a imagem de ouro, diz que ali estava presidente, ali estava governador, ali estava prefeitos, juízo, estava todo tipo de gente ali prontinho para prestar uma adoração à imagem, uma reverência àquela imagem. Só que antes foi dito, aquele que não prostrar e adorar esta imagem será lançado na fornalha de fogo ardente. Inclusive o povo de Israel estava ali, né? O povo de Deus Exato, estava ali. exato. E nesse contexto, o povo de Deus que foi, vamos dizer assim, sequestrado de lá de Jerusalém para lá, esses teve que aderir também exatamente esse decreto, menos o povo realmente contrito a Deus. Quem era o povo de Deus? Quem era o povo de Jerusalém? Qual o Deus que eles criam? Primeiro, eles eram monoteístas, criam um único Deus. O povo de Deus é sempre assim. E eles tinham outra característica, que era a guarda do sábado. Mas eles foram pegados, sequestrados lá de Jerusalém para servir o rei Nabucodonosor cá na Babilônia, onde o rei de Babilônia, ele cria uma trindade. O nome da trindade babilônica era Bel, né? Marduk e o outro Xia, parece, é um nome assim, Xia. Resultado, eles eram submetidos ali a adorar uma trindade, a aprender a linguagem dos caldeus. Mas lá tinha 3 pessoas, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Exato. E também Daniel também estava lá. O que aconteceu? No versículo 24. O que é que diz aí? 24 de Daniel 3. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam sim ao rei. Versículo 25. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e leves, andando pelo fogo, e o quarto se apareceu como filho de Deus. Irmãos, foi o seguinte, o rei Nabucodonosor comissionou a todos a adorar esta imagem. Mesaque, Abednego e Sadraque, esse não submeteu esse decreto do rei. Imediatamente o rei mandou pegá-los e colocar numa fornalha de fogo ardente, porque eles não queriam adorar a imagem. O que aparece aqui em Apocalipse 13, no versículo 15, é a mesma coisa que vai acontecer. Por não adorar uma imagem que está sendo feita no mundo, por não prostrar diante de uma trindade, por não prostrar diante de uma adoração a um dia de guarda, como o domingo, porque Deus instituiu o sábado como dia de guarda. Êxodo capítulo 20, o versículo 8, lá diz assim: lembra-te, trabalhareis 6 dias e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem tua filha, nem teu filho, nem o forasteiro que há das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles há. Foi Deus que fez o sábado.
Foi Deus que determinou que o povo de Deus guardasse esse dia. No entanto, a besta e a sua comitiva está preparando um dia de guarda, que é o domingo, um dia posterior ao sábado, e irá decretar logo mais. E vai ter decreto de morte para aqueles que não guardar o domingo como um dia de guarda. Se você for ver no relato de Daniel capítulo 3, no versículo 25, ao jogar aquele povo de Deus ali na coivara de fogo, não teve nada com eles, nem um fio de cabelo sequer queimou. E além de jogar 3, lá tinha 4. O quarto que estava lá era Jesus Cristo que estava protegendo aquele povo. E ele irá proteger também a igreja de Deus nesses últimos dias. Só resta nós sermos fiéis a Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Indo aí para o versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Exato. Qui tutto il mondo erroneamente pensa che questo è il marca da besta. Exato, né? Ma non è questo. Não. Marca da besta, né? O que é a marca da besta? Há pessoas por aí dizendo que tá saindo aí um chip vai ser colocado na mão direita, este chip vai ser colocado na testa. Não tem nada a ver a profecia aqui com o chip mecânico que é feito por aí, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver em dizer que é a marca da besta. A marca da besta não se trata de um chip mecânico colocado na mão e também na testa, não é isso. A besta tem a sua marca, tem o seu sinal, mas para entendermos o que é isso, devemos ir para o sinal de Deus. Se Deus tem o seu sinal, a besta também tem a sua marca. Ezequiel capítulo 20, no versículo 20, diz qual é o sinal de Deus, qual é a marca de Deus para com seu povo. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então aí está a marca de Deus, está o sinal de Deus entre Deus e o seu povo, o sábado. Por que o sábado? Porque foi colocado por Deus. Enquanto a marca da besta também tem o seu sinal. O sinal da besta será o domingo como dia de guarda, um dia posterior ao sábado. Então a marca da besta é exatamente isso. Por isso, meu querido amigo, para você que é sincero à palavra de Deus, obedece a Deus, obedece os seus mandamentos, porque isso vai te dar certeza da sua salvação. Deus vai estar te protegendo. Então aqui foi dito a todos, todos, pelo visto aqui não vai ficar ninguém, exceto o povo de Deus. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Veja só, hoje o dinheiro nós podemos dizer que está virtual, ou irá ficar virtual. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje, eles usa cartão de crédito, usa o cartão. Praticamente quase todo mundo não anda com dinheiro no bolso, anda com cartão. Como que isso vai acontecer? Não comprar e nem vender. Veja bem, se você quer transferir, por exemplo, um dinheiro, você já faz daqui de casa pelo celular. Faz uma transferência, faz um pagamento daqui à distância. Então, você não usa o dinheiro. Ou seja, o que vai acontecer é que o seu documento, né, a sua identidade, o seu CPF,
será bloqueado, e aí nós não vamos, como povo de Deus, se não aderir o que a besta está dizendo, nós não vamos ter acesso nem comprar nem vender. Nem comprar e nem vender. Então veja bem, como eu falei, eles estão trabalhando por trás do palco, está fazendo de tudo por trás do palco. Quando explodir de vez. E aí, irmãos, o comprar e vender também vem por aí também. Se eu compro com cartão e o meu nome vai estar lá vinculado lá, por eu não aderir o convite da besta, eu vou ser, né, selado, ou seja, eu vou ser bloqueado. Pronto, eu não tenho dinheiro para nada mais. O dinheiro vai ficar lá no banco. Então, como é que você compra e vende? Um exemplo que acontecerá no futuro, já acontecendo agora, Exato. Com a vacina do coronavírus. Sim, exato. É que todo mundo agora deve tomar essa vacina. Uhum. Porque senão a gente não pode viajar, não pode fazer outra coisa. Esse problema. Interessante que aqui é o seguinte, aqui diz que faz com que faz-lhes que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. É por isso que muitas pessoas usam isso aqui para dizer, olha, está vindo um chip aí, esse chip vai ser colocado sobre a mão direita e sobre a testa, a fronte. Não tem nada a ver com isso. Para entendermos, vamos lá para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo é o 16. Quem encontrou, leia aí, Hebreus capítulo 10, versículo 16. Este é o conselho que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Isso. Em algumas Bíblias diz assim, as escrevereis na sua mente, né? Entendimento e mente é a mesma coisa. Ou seja, de acordo aqui, pelos métodos de Jesus, a sua lei será concretizada, será escrevida no coração daqueles que amam a Deus e também é imprimida na mente daqueles que amam a Deus. Ou seja, é na prática agora, é na prática. Tem o relato de que Deus, com seu próprio dedo, escreveu as 2 tábuas dos 10 mandamentos ali, deu para Moisés passar para o povo de Israel. Aqui é na prática. A lei de Deus agora é escrito no seu coração. É escrito na tábua do seu coração e imprimida na sua mente, ou seja, na sua memória. É concretizar e dizer realmente, esta é a lei de Deus. É a lei de Deus, é os mandamentos de Deus. No entanto, voltando lá para Apocalipse, a besta também ela quer imprimir na sua mente a marca dela. Ou seja, concretizar na sua cabeça de que o dia de guarda é o domingo. E aí agora? Né? Isso vai ocorrer e não vai ser muito difícil de ser aceitado. Até porque aquele que virá, entre aspas, dos mortos, o João Paulo II, ele vai impressionar a muitos. Exato. Ou melhor, a quase todos. Com certeza. Inclusive ao povo, o povo qual foi determinado para observar, para levantar, né, a verdade, vai estar atrás desse homem como um observador também do domingo, vai abandonar os caminhos. Exato, é verdade. Interessante, irmãos, olha só, veja bem, por que já estamos findando aqui, o porquê que a segunda besta vai favorecer a adoração à primeira. Veja bem, a primeira besta, que é os Estados Unidos da América, eu diria que lá é o pai do protestantismo,
dos evangélicos e tudo. Já tem uma coisa visível. Quem mudou o sábado para o domingo, de acordo com o catecismo romano? O Papa. O catolicismo mudou o sábado para o domingo. Isso, em Romanos capítulo 1, versículo 25, diz que ele trocou a verdade de Deus em mentira, servindo a criatura no lugar do Criador. O Criador é Deus, a criatura é quem? É quem desfaz das coisas de Deus. Enquanto isso, tem muita gente fazendo a vontade da criatura. Bom, isso não é difícil compreender de que Estados Unidos da América, com todos evangélicos que guardam o domingo, vai favorecer realmente a besta, o papado, porque já aderiu principalmente doutrinas que favorecem o papado. Então, enquanto a Igreja de Deus, de acordo com Apocalipse 14, o versículo o 4, lá diz que este grupo dos 144 mil não contaminaram com mulher em profecia é igreja, ou seja, não devemos se contaminar com outras igrejas, com outras doutrinas de igrejas, exclusivamente as doutrinas de Jesus Cristo. Voltando aí para o versículo 17, que nós estamos findando, do capítulo 13 de Apocalipse, lá diz o seguinte: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, veja bem, né? Aquele que não aderir, aquele que não aceitar as instruções da besta, esse não pode comprar e nem vender. Não vai poder nem comprar e nem vender. E entre esses, eu vou reforçar ainda o que eu falei, estarão aqueles que hoje guardam o sábado. Sim. E são, e dizem ser os depositários da verdade. Sim, exato. Eles vão adquirir também esse sinal da besta. Com certeza. Porque, veja bem, primeiramente, eles surgiram, esses que dizem que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, ou seja, os judeus modernos de hoje, que supera os judeus antigos, eles nasceram lá nos Estados Unidos da América. E foi oficialmente como igreja, né, a IASG mesmo, em 1863. E diz que a profecia diz em Daniel capítulo 11 que esta denominação ela é uma ponte que conduz dos Estados Unidos ao papado, da segunda besta à primeira besta, por acolher doutrinas que são do papado, e uma delas é a doutrina da Santíssima Trindade. Eles aderiram, acolheram na década de 1931 e a partir daí, pronto. Bom, nós temos aqui o último verso, versículo 18. Aqui há um chamado para calcular o número da besta. E de acordo com este número aqui que vamos calcular, vamos ver quem é a besta do Apocalipse, né? Aqui foi dito o seguinte: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Irmãos, aqui está dizendo que é número de homem. Não está falando que é um país, não está falando que é um país, mas é o número de homem. E aí, calculando ele, nós vamos ver se vai cair em quem. Os irmãos nós já estudamos aqui falando das 7 cabeças da primeira besta ali de Apocalipse 13, versículo 1. As 7 cabeças são os 7 reis, que corresponde aos 7 papas. Os 7 papas, a partir de quando eles receberam o título de papa,
foi quando eles começaram ali dirigir ali um estado ali no Vaticano, a partir de 1929, no Tratado de Latrão. Aí, cada papa que entrava ali, que passava por ali, recebia a coroa e tinha o título de rei. Então, lá pode ter 30 ou 50 ou 100, mas o da profecia são 7 papas. E aí nós vamos ver aqui quem é a besta do Apocalipse, de acordo com o cálculo que vamos fazer aqui. Eu vou ali para o quadro, ficou meio distante. A maioria já sabe, mas a maioria também não sabe. Nós vamos procurar. Não dá para ver aqui, irmãos, mas aí, veja só. Na linguagem do Vaticano, na linguagem do Vaticano, aqui, por exemplo, no latim. Aqui é João, né? João. Só que no latim é Johannes, Paulus, o V tem um som de U, Paulus, Papa, II. Então nós vamos calcular aqui mais ou menos aqui o número, e aqui favorece nós a calcular essas letras em número. Por exemplo, a primeira aqui é um 1, né? É igual, o I é igual ao 1, e aqui é 0, não tem nada, aqui também é 0, 0, aqui também 0, aqui tem 5, Aqui é 50. aqui 50, aqui mais 5, e aqui 0. Então os irmãos vão vendo aí, aqui é só 0. Nada. Aqui fala. 0. Esse aqui. Aqui também. Nada. 100. 100. 5. Nós temos 5. Nada. Nós 500. temos 500. 500. Nada. Somando. Exato, né? Então, veja bem, irmãos, só para nós pegamos aqui 500, coloca aqui 500 mais 100, né? Mais 60. mais 50, 50, 5, 5, 60. aqui 5, Mais 1. 5, Não. 5, 5, 5. Nós temos 5 mais. 5 aqui, 5 aqui, Somente 2 e 5. 5 aqui, Embaixo também tem 5 outro. aqui, São 3, 5. são 3, 5. 3, 5. Ah, vou virar. Mais 1. Então, assim, se nós formos calcular aí, quem quiser calcular no celular, quem quiser calcular aí vai dar 666. 666. Mas quem é esse aqui então? João Paulo, Papa, segundo. Entendeu? Dos 7 reis, das 7 cabeças ali de Apocalipse, falando ali dos papas, o único que deu 666 é João Paulo II. É exatamente isso aí que vai ser personificado pelo demônio, pelo diabo, né? Ele vai se levantar e vai procurar decretar o decreto dominical, ou seja, com a ajuda
com a ajuda dos 10 reinos da nova ordem mundial, que é os 10 chifres, que vai reinar com a besta durante 1 hora de relógio, que profeticamente é 15 dias. Enfim, e ali também a ajuda da segunda besta, o falso profeta. Então, irmãos, é isso aí. Agora, cá para nós, uma mensagem de Deus. Deus está do nosso lado, Ele está abrindo nossos olhos antes que seja tarde. Antes que seja tarde, nós devemos estar aderindo aos conselhos de Deus, praticando os mandamentos de Deus na prática mesmo. Em Tiago capítulo 2, o capítulo 3 diz que não sejamos somente ouvinte da palavra, mas praticante. Sejamos praticantes da palavra. Parece que é capítulo 1 ou capítulo 2 diz isso aí. O que Deus quer, irmãos, de nós é exatamente essa sinceridade. Que nós sejamos sinceros a Deus. Que nós venhamos a abrir o nosso coração para aderir o verdadeiro Evangelho. E sermos também cooperador do Evangelho de Cristo. Que Deus nos ajude a estarmos realmente fazendo a vontade de Deus. Alguma dúvida? Quem tem dúvida? Este é o momento. Para você que está nos assistindo, não foi possível a gente aproximar mais do quadro, mas aí nós vimos que a besta do Apocalipse é exatamente o papado, né? João Paulo II, que vai ser personificado. Ali falando do número 666, de acordo com o versículo 18 do capítulo 13, lá diz: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. E foi calculado o número da besta, caiu em João Paulo II. É exatamente esse aí que vai ser personificado pelo inimigo. E Apocalipse capítulo 17, para findar, no versículo 8, Apocalipse 17, no versículo 8, diz assim: no versículo 9, aqui está o sentido, que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher, que é a igreja, está assentada. São também 7 reis, esse rei já foi falado que são 7 papas. O versículo 10 diz assim: nos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Nessa visão, João, o escritor do Apocalipse, foi levado para o 6º Papa, que é João Paulo II. 5 já tinham caído, quando diz caiu é porque morreu, né? E ele foi levado para o 6º Papa, que é João Paulo II. E aqui foi dito que o 7º, né, quando chegasse, duraria pouco tempo. E realmente, Bento XVI veio, reinou pouco tempo, saiu, afastou do cargo. Hoje, quem está no lugar dele é Papa Francisco, que, de acordo com a profecia, não faz parte da profecia. Ele está substituindo Bento XVI. E no versículo 11 diz assim: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. O 8º rei está vindo, e o 8º rei é a personificação de João Paulo II. Ele vai proceder do 7, ele vai sair do 7. É como se ele fosse repetir o reinado novamente. Ele vai ser personificado,
ele vai ser o 8º, mas esse 8º vem do 7. Ele vai repetir novamente o seu reinado. E ele caminha para a destruição. Um engano como esse que vai ser, queridos, só ao lado do Senhor Jesus Cristo, para estarmos defendidos de tudo isso. Que nós devemos estar com a nossa mente voltada para as coisas celestiais, pensando nas coisas celestiais, não investir nas coisas terrenas, porque a Bíblia diz que todos aqueles que vão aplaudir a besta e favorecer a ela é aqueles que habitam na terra, ou seja, investem na terra. Nós, como a igreja de Deus, nós estamos investindo no céu, estudando a palavra de Deus, orando dia após dia, para não ser pego de surpresa. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.